Graças a paz, irmãos. Exposição da palavra do Senhor nessa noite. Nós daremos continuidade à série de exposições que o reverendo Tito iniciou na semana passada, na primeira carta que Paulo escreveu à igreja em Tessalônica, 1 Tessalonicenses. Semana passada, o reverendo Tito expôs o primeiro verso desse capítulo, falando bastante sobre o pano de fundo da plantação desta igreja, da atuação de Paulo, Silas e Timóteo na plantação dessa igreja. Hoje, nós, com a graça de Deus, daremos continuidade no primeiro capítulo. Leremos os versos de 2 até 10. 2 até 10. A oração de gratidão de Paulo por essa igreja. Primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 1, versos de 2 a 10. Diz assim, a santa palavra de Deus. Damos sempre graças a Deus por todos vós, mencionando-vos em nossas orações e sem cessar recordando-nos diante do nosso Deus e Pai da operosidade da vossa fé, da abnegação do vosso amor, da firmeza da vossa esperança em nosso Senhor Jesus Cristo, reconhecendo, irmãos, amados de Deus, a vossa eleição, porque o nosso evangelho não chegou até vós tão somente em palavra, mas sobretudo em poder, no Espírito e em plena convicção, assim como sabeis ter sido o nosso procedimento entre vós, e por amor de vós. Com efeito, vos tornastes imitadores nossos e do Senhor, tendo recebido a palavra, posto que em meio de muita tribulação, com a alegria do Espírito Santo, de sorte que vos tornaste o modelo para todos os crentes na Macedônia e na Acaia. Porque de vós repercutiu a palavra do Senhor, não só na Macedônia e Acaia, mas também por toda parte se divulgou a vossa fé para com Deus, a tal ponto de não termos necessidade de acrescentar coisa alguma. Pois eles mesmos, no tocante a nós, proclamam que repercussão teve o nosso ingresso no vosso meio, e como, deixando os ídolos, vos convertestes a Deus, para servirdes o Deus vivo e verdadeiro, e para guardardes do céu o seu Filho, a quem ele ressuscitou dentre os mortos, Jesus, que nos livra da ira vindoura. Vamos orar mais uma vez? Senhor, nós te louvamos pelo privilégio que temos de, como igreja tua, estarmos reunidos nessa noite, mediante a obra do teu Filho Jesus na cruz, para adorarmos o teu santo e glorioso nome. Nós lemos a tua palavra, oramos a tua palavra, cantamos a tua palavra, Senhor, e agora seremos edificados pela exposição dela. Que o Senhor então nos abençoe, por meio do teu Santo Espírito, nos ilumine, abra nossos olhos, abra nosso coração, nosso entendimento, para que nós possamos compreender as profundas maravilhas da tua palavra, Senhor. Para que nós sejamos encorajados para a nossa vida e também confortados diante das circunstâncias difíceis que este mundo nos reserva. Sê conosco, em nome de Jesus. Amém. Meu irmão, quais são as principais características pelas quais você é lembrado? Se alguém fosse falar de você, qual seria a principal característica que essa pessoa mencionaria a seu respeito? Bom, olha aqui, esse aqui é o fulano, ele é corintiano. Será que o seu time de futebol seria a principal característica pelo qual você seria lembrado? Talvez você fosse mais bem descrito por alguma característica física. Olha aqui, esse aqui é o ciclano, ele é alguém bonito. Ou então ele é alguém gordinho, né? Antes ele era magrinho, agora ele casou, ele é gordinho. Eu tenho escutado bastante isso. Talvez a sua principal característica lembrada pelos outros diga a respeito a alguma virtude sua. Olha só, esse aqui é o Beltrano. Pense em alguém muito amoroso. E como igreja, qual será a nossa principal característica? Como é que será que outros falam da igreja presbiteriana de Tucuruvi? Talvez nós pudéssemos perguntar aos nossos visitantes, alguns deles diriam, bom, alguém falou para mim da igreja de Tucuruvi, disseram que é uma igreja, quem sabe, que recebe muito bem os seus visitantes, uma igreja que expõe a palavra de Deus com fidelidade. Qual será que é a característica pela qual nós somos lembrados? Quando nós lemos, meus irmãos, esse texto, o primeiro capítulo
dessa carta que Paulo escreve a Tessalonicenses, quando nós lemos a gratidão de Paulo a Deus pela vida da igreja de Jesus em Tessalônica, nós vemos que ele destaca as principais características dessa igreja. E ao fazê-lo, então, Paulo evidencia algo muito importante a respeito dessa igreja. O fato de que eles eram verdadeiramente eleitos de Deus, de que eles verdadeiramente foram alcançados pelo Evangelho de Jesus Cristo, de que eles realmente converteram-se ao Senhor, deixaram os ídolos, de que eles se tornaram uma igreja modelo para a região deles. Conforme o reverendo Tito nos ensinou na semana passada, a carta de Paulo aos Tessalonicenses, ela tem como pano de fundo a história registrada por Lucas, lá no livro de Atos, capítulo 17, nos 9 primeiros versos. Paulo, Silvano, que também pode ser reconhecido como Silas, e Timóteo, foram para a região da Macedônia, ali da Europa, depois de que o Espírito Santo havia impedido eles de irem para outra região que eles gostariam de ter ido. Eles então sonham com um homem macedônio que clama por socorro, passa a Macedônia e nos socorre, dizia aquele homem, e eles se dirigem então para essa região. A sua entrada no território europeu, nesse território, ela se dá por Filipos. Ali eles passam alguns dias, 3 conversões são registradas no capítulo 16 de Atos, Paulo e Silas são presos, vem um terremoto, eles louvam ao Senhor, eles permanecem na cadeia, o carcereiro se converte, eles são soltos e dizem para ele assim, agora vocês têm que sair daqui de Filipos. E eles vão para Tessalônica. Lá em Tessalônica eles passam ao menos 3 sábados, ou seja, ao menos 3 semanas ensinando o Evangelho de Deus. E eles tiveram êxito nessa tarefa. O êxito se apresenta de duas maneiras. Primeiro, pela perseguição, que levou os 3 a deixarem a cidade de Tessalônica às pressas. A segunda forma que demonstra o êxito do ensino deles são as conversões, segundo o registro de Lucas, de muitos judeus, gregos, de gentios e também de muitas mulheres importantes. A formação de uma nova igreja, a urgência na saída, a perseguição que essa igreja enfrentava, fizeram com que Paulo enviasse de volta Timóteo a Tessalônica a fim de obter notícias a respeito dos irmãos. E essa carta é a resposta de Paulo ao relatório entregue por Timóteo. Timóteo havia chegado com boas notícias. Por isso, então, no texto em que lemos, Paulo expressa sua gratidão pelos Tessalonicenses. E ao fazê-lo, ele nos fornece algumas informações importantes sobre a plantação dessa igreja, além de destacar algumas das marcas externas da conversão destes irmãos e encorajar estes irmãos a permanecerem firmes na sua esperança, mesmo diante da oposição. Veja, esse texto é carregado com muito conteúdo mesmo, o que é bem normal para sessões de ações de graças de Paulo, das cartas paulinas. Isso porque normalmente ele utiliza as suas ações de graças para, de certa forma, introduzir todo o conteúdo que ele vai expor nas cartas. Então, muito do que a gente vai falar aqui, daqui a 2 meses você vai dizer assim, puxa, a gente ouviu isso há 2 meses atrás. Agora Paulo está destrinchando um conteúdo que ele apresenta introdutoriamente nestes versos. Mesmo assim, então, de modo especial, meus irmãos, há uma ênfase nesse texto que nos ensina acerca das evidências de uma conversão verdadeira. É por isso que esse é o nosso tema nessa noite. As evidências de uma conversão verdadeira. Nos ensinando, então, que a transformação ocorrida no nosso interior, a conversão do nosso coração a Deus, deve vir acompanhada de marcas externas. Aquilo que acontece no nosso exterior deve ser manifesto no nosso exterior, de modo que nós nos tornemos modelos de fé, esperança e amor para outros crentes. Dessa forma, então, ao ler esse texto, ao estudá-lo, nós devemos sondar o nosso coração, para nos certificar de que estas ações que são aqui elogiadas pelo apóstolo Paulo acerca da igreja de Tessalônica, também são ações que podem ser vistas na nossa vida, tanto individualmente, como corporativamente, como igreja de Cristo aqui em Tucuruvi. Até porque o comportamento que ele modela aqui nesses versos é o comportamento que Paulo exorta estes irmãos a praticarem. São 6 as evidências de uma verdadeira conversão apresentadas pelo apóstolo que nós veremos nessa noite. As 3 primeiras são descritas conjuntamente, meus irmãos, nos versos de 2 a 3. Enquanto
Paulo, Silas e Timóteo oravam sempre fazendo menção a todos. Eles deviam se lembrar do tempo que eles viveram juntos, antes da necessidade de saída rápida lá de Tessalônica. Os tempos de estudo da palavra de Deus nas sinagogas, os tempos de comunhão ali com os irmãos depois dos estudos. Quem sabe os tempos em que Paulo passou durante a semana ali, quem sabe trabalhando junto daqueles irmãos. As conversões, os desafios da pregação da palavra naquela região. Também as dificuldades que levaram eles a fortalecerem a fé deles. Mas agora eles tinham mais motivos para agradecer a Deus pela vida desses irmãos. Afinal, Timóteo havia recém-chegado com boas notícias, segundo ele destaca lá no capítulo 3, versos de 6 a 10, boas notícias da fé, do amor e da firmeza na esperança dos irmãos tessalonicenses. Certamente foi um alívio para Paulo, Silas e Timóteo ouvirem essas notícias. E é por isso então que eles irrompem em gratidão a Deus por esse testemunho de que os crentes dessa igreja, eles viviam o evangelho de modo prático. A vida cristã deles não ficava apenas no conteúdo, eles viviam o evangelho de modo prático. E essa vida prática é descrita nesse verso 3 a partir de uma tríade que é bem conhecida a nós, a fé, o amor e a esperança, em outras ocasiões, como em Coríntios 13, ao final do capítulo, ela também aparece. E essas são as 3 primeiras evidências apresentadas nesse texto de que alguém, de fato, experimentou uma conversão verdadeira. A fé, diz o texto, é uma fé operosa, recordando-nos diante do nosso Deus e Pai da operosidade da vossa fé. O termo utilizado por Paulo aqui, meus irmãos, poderia muito bem ser traduzido literalmente por trabalho, ou então por obra, o que nos ajuda no entendimento do que ele está dizendo aqui. Paulo está falando de uma fé que é manifestada por obras. Talvez você pare e pense, bom, agora complicou. Porque eu achei que fé e obras eram coisas que não combinavam. A salvação, ela é pela fé, mas eu sempre aprendi que a salvação não é pelas obras, mas Tiago nos ajuda a entender esse conceito quando ele fala que a fé sem obras é morta. De fato, como Paulo escreve na carta aos Romanos ou na carta aos Gálatas, nós não somos salvos pelas nossas obras. As nossas obras, elas não são suficientes nem de perto para nos concederem salvação dos nossos pecados, das nossas iniquidades, da morte eterna. Nós somos salvos pela fé. Mas as obras, elas são a evidência de que a fé é verdadeira, de que a fé habita no nosso coração. Aquele que crê em Cristo como Senhor e Salvador de sua vida, evidencia esta fé por meio de suas boas obras, por meio de frutos de justiça. E isso os tessalonicenses demonstravam, diz Paulo. A sua fé, portanto, não havia parado no conhecimento, ela tinha ganhado contornos práticos. Assim também deve ocorrer conosco, meus irmãos. A nossa fé também deve ganhar contornos práticos. E na medida que nós avançamos nessa exposição, nós faremos muitas aplicações. Todas elas, e bem como as aplicações que você ouve dos demais pregadores e professores ou dirigentes do culto, você deve buscar aplicá-las. A instrução é a responsabilidade dos líderes dessa igreja, mas a responsabilidade de colocar em prática cada uma dessas instruções pertence a cada um de nós, meus irmãos. Além de uma fé operosa, os crentes tessalonicenses também manifestavam a sua conversão por meio da abnegação do seu amor. Essa é a segunda evidência. Paulo diz ali, depois de recordar da operosidade da fé, ele também se recorda da abnegação do vosso amor. O significado dessa expressão pode ser mais bem entendido como um amor que desapega, um amor que renuncia. Quando Paulo escreve outra das suas cartas, a carta aos Filipenses, ele diz que aquela igreja deveria buscar a união. E assim no capítulo 2, a partir do verso 3, ele exorta a igreja de Filipos o seguinte: nada façais por partidarismo ou vanglória, mas por humildade, considerando cada um os outros superiores a si mesmo. Não tenha cada um em vista o que é propriamente seu, senão também cada qual o que é dos outros. A exortação, então, é para que os crentes buscassem colocar os interesses do seu próximo acima dos seus próprios interesses. Quem sabe se Paulo não tivesse usado a mesma expressão, olha, tenha um amor abnegado, um amor que renuncia, ou então um amor que trabalha em benefício do próximo, que se dedica
em benefício do próximo, que considera o outro como superior acima de si. Por vezes, nós agimos no nosso cotidiano assim e nós nem percebemos. Você faz isso, por exemplo, quando você renuncia, para usar o mesmo termo, você renuncia ao desejo de ver um filme para assistir o filme que o seu filho quer assistir. Ou você renuncia a assistir o jogo de futebol porque a sua esposa quer assistir um outro programa de televisão. Até mesmo no trânsito, quando você dá passagem para outra pessoa, você está renunciando o seu próprio interesse em benefício do interesse do seu próximo. No mercado, no transporte público, quando você cede o lugar para outra pessoa, enfim, quando você se levanta para desligar a luz do banheiro que você e sua esposa deixaram acesa e está frio, você está debaixo da coberta, você renuncia ao seu próprio interesse em benefício da sua esposa, levanta, vai lá, apaga a luz. Mas nessas mesmas ocasiões, meus irmãos, há muitas vezes em que nós temos dificuldade de agir dessa forma, em renunciar os nossos próprios interesses em benefício do nosso próximo. A gente visa o nosso próprio interesse, nós desejamos que as nossas necessidades sejam satisfeitas. Nós olhamos mais para nós do que para o nosso próximo. E quantas vezes isso não acontece até mesmo na igreja, acontece no nosso meio. Nós precisamos diligenciar em amar-nos mutuamente, em amarmos uns aos outros, de modo a buscarmos os interesses uns dos outros acima dos nossos próprios interesses. Esse é um tipo de amor que não vai parar num esforço comum. Esse é o tipo de amor que vai ter que caminhar uma milha a mais. Esse é o tipo de amor que vai ter que ceder a outra face. É o tipo de amor que vai ter que pagar o custo de perdão. Quão difícil para nós é agir assim, não é verdade? Mas nós temos um exemplo perfeito. Paulo continua lá aos Filipenses, capítulo 2, verso 6, e ele diz que Jesus Cristo é aquele que, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus. Antes, a si mesmo se esvaziou, assumindo forma de servo, tornando-se em semelhança de homens e reconhecido em figura humana. A si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Em obediência ao Pai, o Senhor Jesus Cristo colocou os interesses dos eleitos acima dos seus próprios interesses. Ele foi até aquela cruz como, de modo mais vívido, nós lembramos num dia como esse. E ele se entregou em obediência ao Pai, para a glória do Pai e em nosso favor, para que nós pudéssemos ser salvos da ira vindoura. Os crentes, então, eles manifestam a sua verdadeira conversão por meio de uma fé operosa, de um amor renunciante, mas também, como continua aí no verso 3, por meio de uma esperança firme em Jesus Cristo. E essa esperança, ela era essencial para a caminhada deles. Era essencial, especialmente pelo contexto da perseguição em que eles viviam. Veja, esperança em termos bíblicos, ela significa a certeza de receber aquilo que Deus prometeu. Sendo assim, então, é a certeza do cuidado do Senhor, é a certeza da provisão, a certeza do perdão, é a certeza do retorno de Jesus Cristo, é a certeza da eternidade ao lado do Senhor, da bem-aventurança eterna no céu, e entre muitas outras promessas. Então, perceba que a esperança deles, ela não dependia das circunstâncias presentes que eles viviam. Não dependia se eles viviam em perseguição ou se eles viviam em paz. Não dependiam se eles estavam empregados ou se eles estavam desempregados. Não dependiam se eles tinham o sustento material ou se eles não tinham. As circunstâncias não poderiam mudar a esperança deles. Não dependia daquilo que eles tinham e não queriam ter, ou daquilo que eles não tinham, mas queriam tanto ter. Não. A esperança deles estava posta em Jesus Cristo, o Senhor, aquele em quem não pode existir variação ou sombra de mudança. Esse, inclusive, é um dos principais temas e objetivos dessa carta. Exortar estes irmãos para que eles permanecessem firmes na esperança, fortalecer a esperança desses crentes perseguidos, mas fortalecer essa esperança na certeza da vitória final de Jesus Cristo. Onde está a sua esperança? A sua esperança, onde ela está firmada? Nos seus sonhos? Nas suas conquistas? É no seu sucesso? É no emprego que você tem?
É na sua condição de saúde? É no seu pastor? Será que é no seu presidente? Aonde está a sua esperança? Sua esperança ela deve se encontrar firmada na rocha. Jesus Cristo, aquele que se apresenta como o Alfa e o Ômega, o primeiro e o último, o princípio e o fim. E assim a sua esperança nunca será frustrada. A verdadeira conversão desses irmãos, ela também se evidenciava pelo fato de que a sua eleição era reconhecida, como nós vemos nos versos de número 4 e 5, quando o apóstolo diz: reconhecendo, irmãos, amados de Deus, a vossa eleição, porque o nosso evangelho não chegou até vós tão somente em palavra, mas sobretudo em poder, no Espírito e em plena convicção, assim como sabeis ter sido o nosso procedimento entre vós e por amor de vós. Nós aprendemos, meus irmãos, que na Escritura a eleição ela é da livre e espontânea vontade de Deus. Ela pertence única e exclusivamente ao Senhor. Ele elege os seus de acordo com o beneplácito da sua vontade. Nós pouco sabemos a respeito, sabemos a respeito da profundidade desse assunto, senão que ela depende única e exclusivamente do Senhor, que ela é incondicional quando diz a nosso respeito. Mesmo assim, é possível que nós identifiquemos um eleito de Deus, justamente por sua conduta, pela sua vida cristã. Por sua vez, então, nesta igreja, na igreja de Tessalônica, alguns eleitos de Deus são reconhecidos. Não à toa, eles são chamados por Paulo de irmãos, amados de Deus, pois eles pertencem à mesma família da fé. Eles são amados pelo Senhor, que os escolheu para si em amor. Assim, Paulo agradece a Deus e reconhece a eleição desses irmãos por conta da forma como os tessalonicenses receberam a pregação do Evangelho. Porque eles são ministros, pelos ministros de Deus. Paulo afirma ali que não foi somente em palavra, mas em poder, no Espírito e em plena convicção. O poder e o Espírito, eles por vezes são mencionados na Escritura conjuntamente. Aos romanos, Paulo vai dizer que o Evangelho é o poder de Deus. Aos discípulos, Jesus afirma, segundo o registro de Lucas, no começo do livro de Atos, que eles receberiam poder ao descer sobre eles o Espírito. Poder e Espírito estão intimamente relacionados. E lembrarmos esses textos, então, nos ajuda, porque quando fala de poder, meus irmãos, Paulo está falando do poder transformador que é operado somente pelo Espírito Santo. Esse poder transformador é o que gera nos crentes a fé, ou então, como ele chama aí, a plena convicção. A plena convicção daquilo que se espera e a plena convicção dos fatos que não se veem. Eu sei que, em muitas ocasiões, essa é uma lição muito importante quando nós nos deparamos com essa relação entre o poder, o Espírito e a fé. Eu sei que, por vezes, em muitas ocasiões, você se sente retraído de anunciar o Evangelho. Você se sente com medo, às vezes você pensa que aquilo que você vai dizer provavelmente não vai dar em nada. Puxa, eu estou aqui, vou passar 5 minutos com essa pessoa no ônibus, eu vou anunciar o Evangelho para ela, isso aqui não vai dar resultado. No elevador, eu moro no 2º andar, vou descer até o térreo, 2 andares, acho que não vai dar tempo. Meus irmãos, a gente precisa se lembrar que o Evangelho, ele não chega somente com as palavras, mas ele chega justamente com o poder. Ele chega no Espírito. É o Espírito que age com poder para que haja transformação, para que a fé seja produzida no coração dos indivíduos. O Evangelho é o poder de Deus, não o poder das nossas próprias palavras. Por isso, não se retraia, anuncie o Evangelho. Estou certo de que você vai experimentar de muitos milagres. Estou certo de que você vai ver muita coisa boa acontecendo. E esse foi o procedimento desses irmãos, Paulo, Silas e Timóteo, enquanto eles estavam entre os tessalonicenses. Eles anunciaram o Evangelho de Deus a estes que eram judeus, que eram gentios, que possivelmente eram gregos, a essas mulheres de homens muito importantes da sociedade da época. E a você, meu querido amigo, que talvez ainda não tenha sido alcançado pelo poder transformador do Espírito, é muito importante que você também saiba disso. É muito importante que você se lembre
desta verdade, porque quando nós lemos no texto que o evangelho não chegou aos irmãos em Tessalônica somente em palavras, nós somos ensinados acerca da necessidade de que a nossa vida seja transformada para que então haja salvação. Tendo sido salvos, só então nós somos transformados pelo poder de Deus, começando então com um novo coração que tem plena convicção da boa notícia da salvação em Cristo Jesus. A fé, o amor e a esperança, eles devem obrigatoriamente ganhar contornos práticos na vida dos eleitos de Deus. A transformação interna do seu coração, ela deve ser evidenciada na sua vida. E essas são provas irrefutáveis da verdadeira conversão. Mas além dessas 4 evidências, outras 2 evidências de uma conversão verdadeira são apresentadas nos versos finais. Uma fé que trabalha, um amor dedicado, esperança firme, uma eleição que é reconhecível e agora, nos versos 6 e 7, uma conduta exemplar. A conversão deles se evidenciava e se mostrava verdadeira, também pelo fato de que eles se tornaram modelo para outros crentes. Observe, entretanto, aí no verso 6, que antes deles se tornarem modelo para outros crentes, eles se tornaram imitadores dos ministros de Deus e imitadores do próprio Senhor, porque eles receberam a mensagem do Evangelho com alegria dada pelo Espírito. O sentido da sentença é de que eles se identificaram com o Senhor e com os ministros, tornando-se pessoas que seguiram o seu modelo de sofrimento na adversidade. Lembre-se da perseguição. Ela é muito importante para o entendimento dessa carta, a perseguição que eles viviam ali. Eles receberam o Evangelho no meio da tribulação. E quando menciona tribulação, Paulo está falando, meus irmãos, literalmente, de grandes problemas que resultam em sérias e prejudiciais dificuldades para os crentes. Não é qualquer coisa. Não é qualquer coisa. Ninguém enganou a igreja em Tessalônica. Ninguém chegou para a igreja de Tessalônica e disse assim, olha, igreja, meu querido, vira crente que você vai prosperar. Vira crente que a sua vitória vai ter um sabor doce. Ninguém disse isso. Quando eles receberam a mensagem do Evangelho, eles sabiam exatamente que tipo de situação os aguardavam. Eles sabiam exatamente o que era a vida cristã. Eles sabiam que viver piedosamente vinha carregado com sofrimento, vinha carregado com perseguição. Talvez eles ainda nem tivessem conhecido os ensinamentos de Jesus, dizendo que nesse mundo os crentes teriam aflições. Talvez eles nunca tivessem ouvido Jesus dizer que o discípulo deveria tomar a sua cruz, ou que os perseguidos por causa da justiça são bem-aventurados. Mas por experiência, eles já sabiam que essa era a realidade. Mas mesmo assim, a própria circunstância em que eles foram evangelizados escancarava para eles essa verdade. Eles testemunharam os sofrimentos de Paulo e no devido tempo, eles aprenderam também sobre os sofrimentos de Jesus Cristo. Então, se tornaram imitadores deles. Sofreram com os opositores dos seus dias, sofreram com a perseguição. E é evidente que morando no Brasil, esse não é o tipo de perseguição que a gente está acostumado a sofrer. Ninguém vai colocar uma faca no seu pescoço e vai dizer, pelo menos eu imagino que não, mas nunca é bom generalizar, né? Imagino que ninguém vai colocar uma faca no seu pescoço e dizer para você negar o Senhor Jesus. Mas como até nós tratamos no acampamento da UPA na semana passada, o tipo de perseguição, ali nós expomos Daniel 3 e falamos que a fornalha na Babilônia era uma, mas a fornalha dos nossos dias, ela é outra. A forma em que nós somos perseguidos, ela é diferente. A perseguição, ela é muito mais relacionada com os ideais e propósitos que nós defendemos. A perseguição, ela é muito mais relacionada com as verdades que a gente apresenta a esse mundo, com as verdades contraculturais que nós apresentamos a este mundo. O sofrimento, então, a maior probabilidade é de nós sofrermos alguma rejeição social, de que nós sejamos excluídos de algum tipo de relacionamento, de que nós tenhamos algum prejuízo nos nossos colégios, faculdades ou trabalhos por conta de sermos discípulos do Senhor Jesus Cristo. Mas a despeito dessas dificuldades, nós devemos permanecer firmes, porque a despeito das dificuldades que enfrentavam, os tessalonicenses, eles encontraram alegria nos seus sofrimentos, porque eles sabiam que eles compartilhavam dos sofrimentos de Cristo Jesus. E essa
alegria, então, que eles têm, mesmo em meio aos sofrimentos, tem como fonte o próprio Espírito Santo. É uma alegria sobrenatural que vem do Espírito ao nosso coração. Essa então foi uma igreja excepcional na maneira como eles responderam à perseguição, e assim, então diz o texto, eles se tornaram, no verso 7, modelo para as igrejas e crentes das demais regiões próximas. A reputação dessa igreja era conhecida das demais igrejas e também das pessoas que viviam ao redor deles. Inevitavelmente nós devemos sondar o nosso coração, fazer uma pergunta diagnóstica para nós, pensar a respeito da nossa atuação como igreja na região em que nós estamos. Será que nós somos modelos para os demais crentes que aqui vivem? Será que nós somos modelo para as igrejas que estão perto de nós, para as igrejas do nosso presbitério, do nosso sínodo, para as igrejas de outras denominações que estão ao nosso redor? Será que somos modelos para os nossos vizinhos? Será que somos modelo de boa conduta? Será que nós exercemos influência positiva nessa região? Perceba que a tribulação ela é parte da caminhada cristã. Mas na medida que nós enfrentamos, nós precisamos manter os nossos olhos voltados. Na medida então que nós enfrentamos, ou nós mantemos os nossos olhos voltados para esse mundo e naquilo que nós perderemos, ou então nós mantemos os nossos olhos voltados na eternidade, na glória, na beleza de Cristo e naquilo que nós ganhamos em nossa união com Ele. Nós servimos como modelo a outros, nós sermos imitadores do Senhor Jesus e dos servos fiéis de Deus, também são evidências de uma conversão verdadeira. Em último lugar, então, nós aprendemos nos versos 8 e 10 de que não há conversão verdadeira sem que haja uma transformação real. Essa é a última evidência, então, apresentada nesse primeiro capítulo de Tessalonicenses. Inicialmente, meus irmãos, nesse verso 8, é muito interessante porque nós vemos o movimento do Evangelho de modo completo agora. Lá no verso 5, volte os seus olhos ao verso 5. Paulo disse assim, o nosso Evangelho, eu vou excluir aqui a partícula negativa, o nosso Evangelho chegou até vós, em palavra, poder, no Espírito e em plena convicção. No verso 6, Paulo vai dizer que eles receberam a palavra. E agora no verso 8 ele diz assim, que de vós repercutiu, ou então literalmente ressoou como o som de uma trombeta, um som de um instrumento musical, ressoou a palavra do Senhor por toda a região em que eles ali estavam. Lembre-se, meus irmãos, que Tessalônica possuía uma localização muito estratégica. Ela se localizava, ou melhor dizendo, havia uma rodovia, uma longa rodovia militar e comercial chamada de Via Egnatia, que cortava Tessalônica. Ela ligava a Europa basicamente de uma ponta a outra e ela passava por Tessalônica, o que tornava Tessalônica muito central para a economia daquela região. Mas veja que esse movimento do Evangelho ressoar, repercutir para toda a região, é o movimento que o Evangelho fez na vida desses irmãos, aqui como nós vemos, é o movimento que o Evangelho fez no decorrer da história, e é o movimento que o Evangelho deve fazer também na nossa vida, na vida da nossa igreja. O Evangelho que chegou até nós, que encontrou morada no nosso coração, pela ação sobrenatural do Espírito, ele agora deve ser ressoado. Nós devemos fazê-lo conhecido, fazê-lo soar pelos cantos desse mundo. Certamente é isso que o Senhor espera de nós. Basicamente como uma central de atendimento telefônico, em que uma ligação se recebe e ela é transmitida para outro lugar específico. Assim deve ser a palavra de Deus no nosso coração. Nós, junto com os nossos irmãos que estão espalhados por todo o mundo, nós devemos nos dispor para servir o propósito de evangelizar esse mundo. Servir ao propósito de que toda língua, tribo e nação desse mundo seja alcançada pelo Evangelho. Observe ainda que o conteúdo que foi ressoado por toda a parte é a própria fé desses irmãos. O texto diz ali no meio do verso 8 que em toda parte se divulgou a vossa fé para com Deus, a tal ponto de não termos necessidade de acrescentar coisa alguma. É evidente, meus irmãos, que essa fé desses irmãos que se tornou conhecida, é evidente que isso começou pequeno.
os judeus, gregos e as mulheres ali foram convertidas pelo Senhor em Tessalônica, por intermédio da pregação dos ministros do Senhor, e essa conversão ela fora manifestada por uma transformação real, como nós vemos no verso 9. E isso começou a gerar frutos ali ao redor. Eu me lembro, quando eu e uns amigos, nós liderávamos um trabalho de evangelização no colégio em que nós estudávamos, e pela graça de Deus, pela atuação do Espírito Santo, nós colhemos muitos frutos ali. Muitos perdidos foram encontrados, muitas pessoas vieram a se converter ali, e essas conversões, com o passar do tempo, elas eram evidenciadas justamente pela transformação real dos comportamentos, dos pensamentos, dos anseios, das ações de cada um daqueles adolescentes. E eu nunca vou me esquecer de um dia que uma mãe chegou até nós, e muito emocionada, a mãe de um adolescente, ela nos procurou justamente porque ela queria agradecer a gente, porque o filho dela era outro. O filho dela antes vivia nas noites, vivia, sendo um adolescente, vivia ali, como posso dizer, envolvido com coisas ilícitas, e aquela mãe percebeu a transformação do filho dela. Se eu não me engano, ela não foi encontrada pelo Senhor, ela não veio se converter, mas ela percebeu a transformação na vida do filho dela. E muito emocionada, ela veio ali agradecer. É exatamente isso que acontece na vida desses irmãos. Exatamente isso. Veja aí no verso 9. Depois daquele período que Paulo e a sua equipe ministerial passaram ali, muitas pessoas foram transformadas. Inicialmente, isso se tornou perceptível àqueles que moravam com eles. O marido começou a perceber a diferença da sua esposa, ações de amor, uma fé prática, uma esperança um tanto quanto diferente, uma conduta exemplar. Algum tempo depois, na cidade, isso começou a se tornar perceptível também. Daqui a pouco, na região toda da Macedônia, daqui a pouco isso foi para a região da Acaia, até um pouco isso correu por toda a Via Ignátia. Quem sabe a Europa inteira passou a conhecer o procedimento desses irmãos, passou a reconhecê-los como uma igreja modelo. A transformação dos tessalonicenses, que segundo destaca o verso 9, deixaram os ídolos, converteram-se ao Senhor em serviço ao único Deus vivo e verdadeiro, em espera pelo retorno do Cristo ressurreto. Oh, meu irmão, não tem como a gente viver essas duas vidas. Não tem como, é impossível. Aqueles que foram de fato alcançados pelo Senhor, eles são transformados por completo. O velho homem fica para trás. Paulo usa na carta aos Efésios a linguagem de que nós nos despimos do velho homem e nos revestimos do novo homem, basicamente. No caso dos Tessalonicenses, a transformação ela é muito bem expressada por essa relação que é mencionada por Paulo. Eles deixaram os ídolos, deixando os ídolos. Agora vocês mudaram de direção. Vocês se converteram e agora servem ao Deus vivo e verdadeiro. A ideia é justamente de que os ídolos, especialmente no contexto em que viviam de adoração a deuses pagãos, de adoração a imagens, eles não eram vivos e verdadeiros. Mas agora, eles adoram aquele que é o único Deus vivo e verdadeiro. Mas veja que juntamente com o movimento negativo do abandono aos ídolos, a conversão a Cristo envolve o passo positivo de nós nos submetermos a uma vida de serviço a Deus, de nós reconhecermos Cristo não só como nosso Salvador, mas também como nosso Senhor e Mestre. Veja, nós somos convertidos, nós somos transformados, e a coisa não para por aí. Transformados para servir o Deus vivo e verdadeiro. O Senhor nos chamou para o serviço. O que você tem feito para o serviço do reino? O que você tem feito para servir os seus irmãos que congregam aqui em Tucuruvi? Tenha certeza de que tem espaço para você trabalhar aqui. Por exemplo, na multimídia. Se você quiser, você é muito bem-vindo lá na nossa equipe para nos ajudar. Tenho certeza de que você é muito bem-vindo com os seus dons musicais para ajudar o grupo de cânticos na direção dos cânticos congregacionais. Tenho certeza de que você vai ser bem-vindo, meus irmãos, em muitos outros setores dessa igreja. Você vai ser bem-vindo, por exemplo, no nosso setor de evangelização e missões. A gente precisa de mão de obra. A gente precisa de gente para
nós colocarmos em prática aquilo que temos planejado. Tem lugar para você trabalhar aqui nessa igreja. Nós precisamos, meus irmãos, de disposição de coração. Precisamos de presbíteros. Precisamos de diáconos. Precisamos de líderes. Precisamos de professores, de evangelistas, de discipuladores. A gente precisa de gente para cantar e tocar, como eu já mencionei. Tem muita coisa para você fazer por aqui. Não desperdice os dons que o Senhor te deu. Não desperdice os talentos que o Senhor te deu. Disponha o seu coração a servir ao único Deus vivo e verdadeiro. Observe, então, que essa antítese, ela também é apresentada quando Paulo fala que eles não apenas servem o Deus vivo, mas aguardam dos céus o Filho de Deus, a quem ele ressuscitou. O Filho de Deus que vive, que vivo está. E que dia melhor para a gente mencionar a esperança no Filho de Deus que ressuscitou do que um dia como hoje, onde mais vividamente, tanto pela ceia celebrada na semana passada, quando nós nos lembramos e fomos fortalecidos pelo sacrifício do Senhor, como também a ocasião de celebração, de lembrança da Páscoa, quando nós, especialmente hoje, tivemos pela manhã o culto da ressurreição, nós fomos fortalecidos e lembrados da morte e da ressurreição do nosso Salvador. Nós devemos viver então, meus irmãos, com os nossos olhos fitos no horizonte, aguardando dos céus o nosso Salvador voltar, para que Ele possa então possa redimir todas as coisas, para que todas as coisas sejam colocadas debaixo do estrado dos seus pés, e assim Ele nos leve para a eterna bem-aventurança na sua presença. Mas perceba, essa espera, ela não é de todo passiva, ela tem um caráter ativo também, ela possui um componente ativo. Da mesma forma, quando você se prepara para receber uma visita na sua casa, assim você deve se preparar para o retorno daquele que te livrou da ira vindoura. Essas são as 6 evidências de uma conversão verdadeira que Paulo apresenta para nós. Concluindo, meus queridos irmãos, essas são as características, então, que evidenciam que estes irmãos eles eram verdadeiramente conhecidos. Uma fé que trabalha, um amor dedicado, uma esperança firme em Jesus Cristo, uma eleição que é reconhecível, uma conduta que é exemplar e uma transformação real. Essas são as 6 evidências que nós vimos nessa noite. Como será que nós seríamos apresentados caso alguém escrevesse uma carta para a Igreja de Jesus Cristo em Tucuruvi? Será que nós teríamos boas características para serem apresentadas? Será que nós seríamos evidenciados como uma igreja modelo, como uma igreja cuja conduta é exemplar, como uma igreja cujo conhecimento se apresenta também na prática? Como Igreja de Jesus em Tucuruvi, nós precisamos então diligenciar em manifestar a nossa conversão verdadeira, para que nós sejamos modelos de fé, amor e esperança para os daqui, para os de toda a parte, de modo que todos possam conhecer e receber o Evangelho a partir de nós e ressoá-lo aos 4 cantos dessa terra, para a honra e glória do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que Deus então nos abençoe e que o Senhor nos capacite para que nós possamos cumprir com estes ensinamentos e instruções.